sabendo a gente da verdade e do caminho, se nos esforçarmos para vencer essa barreira e modificar mais esse pedaço do nosso caráter, conforme nos ensina aqui a palavra, certamente nós seremos recompensados. E, e eu particularmente acredito que essa recompensa seja não só nos céus, mas aqui na terra, porque a gente viver a palavra aqui é viver o reino dos céus na terra. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença para o nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Ora, Senhor, te pedir e te agradecer também, Pai, por mais um dia de vida, na Sua presença, Pai. Pelo sol que brilha, pela manhã que resplandece, pelo ar que respiramos, Senhor, pelos meus irmãos ativos na fé, Senhor. Abençoa o nosso dia, Pai. Guia nos caminhos em que devemos andar, que possamos permanecer firme na Tua presença, Pai. Que nada venha nos desestimular, que nada venha nos aborrecer nesse dia, Pai. E nos demais também. Que possamos ser pacientes, longânimos, tardio em irar-se por um motivo ou outro, alguma coisa vier contra. Não deixe que o inimigo, Senhor, se aproxime de nós, Pai, para que não venha nos tirar a paz que o Senhor deixou em nós. Abençoa cada participante desse devocional, os que estão ativos e os que estão de vez em quando, Pai. Mas que, quando tem oportunidade, assiste e ouve a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para prosseguirmos nesta caminhada. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Me cura, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. Cura minha clavícula, minha dor de cabeça. Não só a minha, mas da Ruth também, Senhor. Afasta de nós, Senhor, aquilo que não vem de ti, Senhor. Eu oro e te agradeço na certeza da bênção recebida. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 22, versículo 24, vai até o 29. Eu vou ler esse primeiro trechinho aqui, depois você leu o 31 ao 34, e a Ruth também, se quiser ler, do 35 ao 38. E vamos que vamos. O maior será como o menor. E houve também entre eles contenda, sobre o qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: o rei dos gentios domina sobre eles. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós será como o menor. E quem governa, como quem serve. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém,
entre vós sou como aquele que serve, e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Oh, glória! Que palavra maravilhosa, né? Que exemplo que Jesus Cristo nos dá sobre como devemos proceder, como devemos agir. Ele começa a dizer, aqui Lucas escreve e diz que houve contenda, né? Houve contenda entre os discípulos ali, porque eles queriam saber qual deles parecia ser o maior, quem é que está à frente, quem é que ia comandar. E Jesus disse, né? Os reis dos gentios. Aí Deus já compara o povo, o reino de Deus, como o Deus, né? Dominam sobre eles, né? Os reis dos gentios dominam sobre eles. Quer dizer, aqui no nosso mundo, ele domina, né? Ele comanda, ele assuma para presidir o país, Estado, o governo passa a ser chefe. Tanto os generais, os comandantes do exército, ficam tudo subalterno a ele, comandados por ele. Mesmo ele sendo um civil, mesmo ele não ter tido sempre do exército, por exemplo, mas quando ele é eleito à presidência de um país, ele passa a comandar as forças, ele passa a comandar. No caso aqui no Brasil, a Exército Marinha e a Aeronáutica submissa ao presidente da República. O presidente da República comanda. Agora, suas aulas, tem a Constituição a ser observada, porque aqui no Brasil, por exemplo, tem os três poderes: o legislativo, o judiciário, poder legislativo, judiciário e o. Agora esqueci o outro. Sabe aí? Mas tudo bem. Então, aqui Jesus mostra que tem diferente, mas não seis vós assim como, mas não sereis vós antes o maior entre vós, será como o menor. E quem governa como quem serve. E, por exemplo, né? Ele fala, pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Né? Qual é o maior? Aquele que está sentado na mesa ou aquele que vai servir todos que estão na mesa? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, ele deu um exemplo de que todos os discípulos estavam na mesa, né? E ele se colocou como aquele que serve. Ele sendo o Filho de Deus,
E Deus tem feito isso em nossas vidas o tempo todo. Deus nos dá o ar que respiramos. Deus nos dá sol provento, o sol, a chuva. Faz com que as plantas crescem, produzam, deem frutos, nos alimenta. Quem é? Quem é maior? Somos nós que, que usufruímos de tudo isso? Ou Deus, que nos serve todos os dias? É, parece que o homem não conhece a grandeza de Deus. Ele se acha, né? Ele não olha para o lado, ele não vê que há uma força sobrenatural que rege todas as coisas desse mundo e que nós devemos nos prostrar diante dele todos os dias e agradecer a ele pelo sol, pela chuva, pelo ar que respiramos, pelo vento que sopra, pelo alimento que ele nos concede. Mas o homem não. O homem, o ímpio, aquele que não conhece a Deus, ele vive à deriva. E ele fala: E vós sois que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Essa passagem ele fala para os discípulos que no mundo vindouro, né, e na ressurreição, eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Uma palavra assim que nos põe a pensar, né? Mas está aqui dado um exemplo, para nós. O exemplo de que nós somos, o ser humano em geral é ignorante, né? É ignorante. E ontem eu falei uma palavra aqui, mas eu não falei em que versículo que estava. Que falava sobre a escravidão, né? Que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, a parte B, de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Quer dizer, de quem o tal é vencido, né? Se faz também servo. O que é isso? Quer dizer? Quer dizer que a pessoa que não consegue vencer a sua natureza, ela se torna escravo daquilo que vence ela. Um exemplo, a bebida. A pessoa que é viciada na bebida, ela auto se destrói. Ela é humilhada, ela gasta seu dinheiro daquilo que não é pão, ela passa depois por necessidades, ela passa por humilhação, ninguém respeita a pessoa. Quer dizer, ela passa a ser escravo
daquele vício, porque aquele vício venceu ela, vence cotidianamente. A pessoa que não consegue parar de fumar, às vezes até quer, mas não consegue. Ela é escrava do vício do cigarro. Ela gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão. Por quê? Porque não consegue vencer. E esse domínio está em nós, está no ser humano mesmo, está na carne. Aquele que é viciado em drogas, ele não consegue vencer. Ele não consegue, ele não tem força suficiente para dominar o seu estilo e falar assim: não, hoje eu não vou fumar, hoje eu não vou cheirar, hoje eu não vou beber. Não, ela não consegue. Ela torna-se escrava. Mas tem uma palavra aqui na Bíblia que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós precisamos atentar para essas coisas, amado. E não são só essas coisas. Existem muitos vícios no ser humano que vence o ser humano. Hoje em dia, a internet, por exemplo, as pessoas passam mais tempo no celular do que fazendo outras coisas. Tornou-se um vício, né? Já começa de pequeno. As crianças no videogame, na frente da televisão, tudo isso é prejudicial ao ser humano. Nós precisamos dominar, nós precisamos ter o domínio, para que não sejamos escravos. E só Deus pode nos libertar dessas coisas, né? E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Isso falou Jesus aos seus discípulos, para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e vós assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Eu abro oportunidades aí para vocês. Se quiserem comentar alguma coisa, está aberta a oportunidade. Só uma reflexão aqui, né? Como Jesus, ele coloca de ponta cabeça mesmo, né? Todo o entendimento humano. Deus foi lá, escreveu as leis na tábua. E a interpretação do ser humano fez com que ele criasse mais 600 e tantas leis e colocasse um fardo enorme sobre as costas do povo, né? E aí Jesus vem para colocar as coisas no lugar. Como ele mesmo diz, eu não vim para mudar uma vírgula do que foi posto pelo meu Pai, mas vou mostrar para vocês o que ele realmente quer. E ele mostra com atos, palavras e ações, né? Qual deveria ser o comportamento. E aqui mais uma con contradição aqui do entendimento humano com o entendimento com o reino de Deus, né? Como as coisas são diferentes. Enquanto aqui no mundo as pessoas governam, né, e são mais importantes pela força, pela coesão, pelo suborno, no reino de Deus é mais importante aquele que serve e se sacrifica pelo outro. São dois estilos de liderança diferentes. E eu vou ler aqui a minha Bíblia,
como vem a explicação desse ponto, né? É, qual deles era o mais importante? E aí, benfeitores, o termo grego usado aqui remete a... Desculpa, Se quiser pôr no mudo aí, vai. É, meu celular ele tá. não tem problema. O termo grego usado aqui remete à prática dos governantes de conceder presentes e favores a seus súditos, com o objetivo de conquistar lealdade e honra. E Jesus contrastou o estilo de liderança do mundo, baseado em força militar, coerção e suborno, com a sua própria liderança, disposta a servir e sacrificar pelos outros. E aí ele diz no 27, pois eu estou entre vocês como quem serve. E Jesus definiu a verdadeira liderança como serviço, isso é, atender às necessidades dos outros e capacitá-los a cumprir o chamado de Deus. Foi uma declaração surpreendente numa cultura que dava alto valor ao status e ao poder. Será que tem alguma semelhança com a nossa cultura? Então, aqui, ó, vou ler novamente essa última frase, que foi uma declaração surpreendente numa cultura que dava alto valor ao status e ao poder. E não é exatamente isso que acontece no mundo hoje, onde nós vivemos, um mundo onde tem valor aquele que tem status, que tem poder para ser servido. Então, acho que esse é um bom sinal para nós reconhecermos aqueles que são semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Aqueles que estão mais alinhados com o que Deus espera de nós, né? Demonstrado através do seu Filho. Então, quando nós olharmos para uma pessoa, né? Não no intuito de julgar, porque não somos nós que devemos julgar, mas com o intuito de entender se eu devo me espelhar nessa pessoa, ou se tem coerência com o que essa pessoa fala, com a prática ou com a vida dela, é bom a gente olhar para as características de Jesus e com os ensinamentos que Jesus coloca e o comportamento das pessoas, né? Então, essa pessoa que se apresenta como nosso líder, seja ela num grupo, na associação, na nossa igreja, ou na nossa cidade, ou mesmo os políticos, enfim, que estão sempre em evidência. Ele é alguém que serve ou é alguém que é servido? Se ele é alguém que serve, que se sacrifica pelos outros, é um grande indício, é um bom indício de que existem valores ligados aos valores do nosso Senhor, né? Então, eu acho que isso é uma referência interessante para a gente ver ali nosso líder na igreja, por exemplo, né? E para nós também. Será que eu consigo servir mais do que ser servido? Essa é uma reflexão. Eu acho que vale a gente ter, né? Tem pessoas que elas têm isso, essa facilidade de servir muito naturalmente, assim, já é dela. Tem outras que precisam se esforçar mais um pouco. Tem outras que realmente não conseguem. E
só com a ajuda de Deus mesmo, transformação, né, pela palavra. Então, é, eu acho que essa é a mensagem principal aqui desse trecho. E fala também aqui de uma recompensa, né? Jesus no 28 fala: Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu Pai concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Ou seja, nenhum esforço que nós fizermos, será em vão, porque o nosso Deus é um Deus justo. Então seremos recompensados. Ainda que a nossa natureza seja uma natureza de ser servido, ainda que nós tenhamos isso instalado, né, no nosso DNA ou na nossa cultura, sabendo a gente da verdade e do caminho, se nos esforçarmos para vencer essa barreira e modificar mais esse pedaço do nosso caráter, conforme nos ensina aqui a palavra, certamente nós seremos recompensados. E, e eu particularmente acredito que essa recompensa seja não só nos céus, mas aqui na terra, porque a gente viver a palavra aqui é viver o reino dos céus na terra, até que o Senhor nos chame para estar ao lado dele eternamente. Amém? Esse é o entendimento que eu tenho aqui desse pedacinho. Se alguém mais quiser contribuir, Ruth, Tamires, muito bem-vindo. Bom dia, James. Bom dia, Samário. Bom dia, Ruth. Bom dia. Eu estava aqui me avoando porque sua tradução é diferente, né, James? Mas o maior será como o menor, né? Em qual versículo, Tamires? No capítulo 22, do 24 ao 30, né? Então, mas qual versículo que está diferente? Não, sua tradução é diferente. É, é. Aí Então, eu se você não quiser, eu estava posso ler para captando você. Se você quiser, muito. posso ler para você aqui, para ajudar você no. Não precisa, não. Só para me saber se é mesmo. Esse é o 22, capítulo 22, do verso 24 ao 30, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Ah, pronto, é porque ontem eu não participei, aí, e lá no grupo não estava, né? Aí só para me entender, mas eu meditei aqui, né? E muitas vezes na nossa vida a gente tem que, muitas vezes não, o tempo todo, né? Como Jesus ele nos ensina, nós temos que ser servos. Mesmo que nós estamos muitas vezes num cargo maior, nós temos que entender que aquelas pessoas que estão ali, ela não tem obrigação, né, de nos servir. Porque, às vezes, quando a gente está com o ego muito alto, muito lá em cima, a gente acha que por a gente estar num patamar maior, né, a gente tem que ser servido, as pessoas têm que estar ali à nossa disposição. E não é assim, né? Não é desse jeito. Jesus, ele era maior do que todos ali, mas ele fazia por todos. Os pés dos discípulos, não foi os discípulos que lavou os pés dele, foi ele que lavou os pés dos discípulos. Então, as pessoas hoje que tá em cima, ela tem que se colocar nesse lugar, né? No lugar de Jesus, que não é porque, no caso, vou trazer aqui, né, uns títulos, né? Não é porque ele é pastor que ele vai ser maior do que o obreiro,
que está ali. Não, ele também tem que fazer o papel de obreiro, porque todos nós somos um, somos a mesma coisa. Não é o título que vai trazer, é, aumentar coisas na nossa vida, não. Nós temos que se colocar no nosso lugar. Eu sou, né, líder de ministério. Hoje eu sou do Ministério Infantil, mas já fui do Ministério de Senhoras, do Ministério em conjunto, homem e mulher ali, e tinha muitas pessoas que era missionário no meu grupo. Eu não era nada, eu não era nada. Porém, tinha missionários ali no meu grupo, tinha diáconos, diaconisa, e graças a Deus todos se respeitavam, porque ninguém colocava o seu título acima de tudo, né? Porque a gente que conhece igreja sabe que tem uma hierarquia, né? E essa hierarquia aí vem, né? O pastor, depois o missionário, aí o diácono, né? A diaconisa, os evangelistas, os intercessores, e aí vai. Então a gente tem que respeitar aquele que está acima. Mas quando ele quer fazer algo que não condiz com a palavra, ele não está seguindo aquilo que Jesus está falando. Ah, é porque eu sou isso que tem que me respeitar. Não é assim. O respeito, ele se conquista, né? O respeito, ele se conquista. Nós não devemos colocar isso na nossa vida. Mesmo que nós viemos receber um cargo maior, temos que ser a mesma pessoa. Temos que aí que nós temos que ser melhores, né? Tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas com amor, ter dedicação por aquilo que a gente está fazendo. Então, hoje o que muitas pessoas têm que aprender é isso. E não é porque você é de um cargo maior que você vai abater quem está no cargo menor. Quem não é nada, né? Muitas vezes aqueles que não faz nada, não. Aquele que se colocar no lugar de servo vai beber e vai comer à mesa do rei. Vai beber e vai comer na mesa de Jesus, né? Que ele está falando aqui no verso 30. Então, nós temos que nos colocar cada dia mais, né? Nesse lugar de servos de Jesus. Não importa título, nem cargo que a gente tenha. Como apóstolos, porque iriam liderar algo maior, mas todos foi chamado como discípulos na sua simplicidade do que eram. Não precisou eles ser nada para ser algo maior, né? Então, primeiramente, nós estamos aqui para ser servos e discípulos do Senhor. Amém. É isso aí, Tamires. A grande verdade é o ser humano ele tem que entender o seguinte: a pessoa que é eleita para governar, mas ela vai governar o quê? Ela vai governar a sociedade, ela vai trabalhar em prol da sociedade. Ela foi eleita para isso, para presidir, para contribuir para que a sociedade melhore em todos os sentidos. Então, todo ser humano tem que entender o seguinte, que nós somos servos um do outro. Nós estamos aqui para servir um ao outro. Assim como a esposa serve o marido também serve a esposa. Assim como o empregado serve o patrão serve o empregado, dando emprego para ele, pagando salário justo. Enfim, um é servo do outro. Todos nós somos servos. O que Deus quer de nós é que nós possamos fazer o melhor. O melhor. Nós temos que fazer o melhor de nós para o outro, para que Deus olhe lá de cima e contemple.
porque nós vamos dar conta de tudo aquilo que fazemos aqui na terra. Nós vamos dar conta disso. Então, os exemplos estão aqui. Mas sereis vós assim. O maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. A gente tem que analisar e ver tanto materialmente como espiritualmente. Qual é o meu papel? Qual é a minha finalidade aqui na Terra? O que é que eu tenho que fazer para me ser bem-sucedido? Para que as outras pessoas também sejam bem-sucedidas? Para que as outras pessoas também fiquem contentes comigo e eu com elas, e assim vice-versa. É uma troca, gente. É uma troca. Tanto é que cada um tem um dom, cada um tem uma profissão, cada um tem um compromisso a cumprir. E Deus quer de nós é que façamos o melhor para podermos receber o melhor também. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos partir para o Pedro é avisado? Você lê aí, James. O Tamires, quer ler? Leio, leio Do sim. 30, do 31 ao 34. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Ai, Pedro estava com Jesus ali, mas Pedro andava com Jesus, via os milagres, e tudo, mas não estava convertido ainda. Ele não era convertido. Ô, pai. E tanto é que Jesus fala para ele assim: olha, Pedro, Satanás pediu para se andar como trigo na tua vida, hein? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tanto é que na primeira oportunidade que ele ficou sem Jesus, ele voltou para pescar, né? Meu Deus do céu. Jesus tinha falado para ele: eu quero que você seja pescadores de homens, de almas, né? Nós sabemos que pescadores de peixe pesca peixe para a morte, mas pescadores de homem pesca homens para a vida eterna. Mas Pedro não era convertido ainda. O que me chamou a atenção foi essa palavra aqui. Mas eu roguei por ti para que na tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Confirma. E ele, Pedro, né, na simplicidade, né? Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Ah, meu pai. Mas Jesus, conhecendo a natureza humana, conhecendo Pedro, né, sabendo o que iria acontecer, já disse para ele: ó, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Que coisa, né? Você vê, meu irmão, como nós somos. Nós não somos nada, nós somos pó. E naquela mesma noite em que Jesus foi traído, o galo cantou.
3 vezes Pedro negou a Cristo. E a gente sabe, conhece a história. E se Pedro, que andou com ele, que vivenciou os milagres, fez isso, imagine o ser humano, né? Imagine nós. Nós vivemos num país, amado, em que nós temos liberdade para ler a palavra, para dissimar a palavra, para cultuar. Mas e outros países aí, que a pessoa não pode nem ter uma Bíblia? Que situação, né? Que as pessoas não passam. Que situação. Às vezes eu me pergunto, mas por que, meu Deus? Por quê que a pessoa não tem essa liberdade de poder estudar a Bíblia e amar ao Deus Criador de todas as coisas? Por quê? Fica aí a pergunta para vocês responderem. E vocês também analisar. Eu passo a oportunidade para você, meu filho. Comentar aí um pedacinho dessa palavra. É, aqui o que me ensina é que a Bíblia expõe aqui a fragilidade do ser humano, né? Mesmo que as nossas intenções sejam boas, mesmo que nós saibamos tudo que tem que ser feito, mesmo Pedro sendo um homem que anda lado a lado, andou lado a lado de Jesus, né? Ele se deparou ali com a sua limitação, com o seu medo e claramente que ele não estava preparado, né? E Jesus disse para ele. E Pedro andou ao lado de Jesus, lado a lado de Jesus, por 3 anos, né? Durante o ministério de Jesus. E ainda assim ele não estava preparado. Talvez alguns passem a vida inteira mas Pedro também nos ensina que mesmo que não estejamos preparados hoje, que a gente vai estar preparado amanhã. Porque a obra que ele começa, ele vai terminar. Então eu entendo que se nós estamos aqui, eu, você e todos aqueles que estão ouvindo hoje, se nós de verdade quisermos, né, se for o desejo do nosso coração, mesmo que não estejamos preparados agora, nós estaremos preparados no momento certo. E foi o que aconteceu com Pedro. Depois de tudo isso, depois de tudo que aconteceu, Pedro teve o seu coração selado. E Pedro foi até o fim. E Pedro fez aquilo que ele disse a Jesus que faria ao lado dele. E ele fez pela obra. Pedro morreu crucificado como Jesus. Pedro saiu pregando a palavra, fundou a igreja. Pedro cumpriu a missão, assim como Jesus cumpriu a dele. Jesus cumpriu a obra dele na vida de Pedro. E Pedro cumpriu a obra que lhe foi dada. Pedro foi preparado e tudo que aconteceu com Pedro, até essa parte ruim, né, de ele negar e tudo, fez parte.
Ele não foi condenado por isso. Então, mesmo que nós tropeçamos no meio do caminho, tá tudo bem. Pedro, quando Jesus foi crucificado, ele voltou a pescar peixe. Mas quando Jesus o chamou de novo, ele esteve pronto, assim como da primeira vez. Só que ali ele já estava preparado, o coração dele já estava pronto e ele entregou a vida dele literalmente para Jesus, para a obra, fez tudo o que tinha que ser feito em obediência, né? E, e nós estamos aqui hoje podendo estudar tudo isso que aconteceu aqui. Pedro nos serve de exemplo, né? Então, assim, é, é importante que a gente também tenha consciência de que o inimigo vai nos acusar quando nós tropeçarmos, assim como Pedro negou a Jesus. Você acha que ele não se sentiu culpado? Você acha que ele não se sentiu também inútil ou incapaz? Talvez hipócrita? Mas tudo aquilo que ele sentiu, tenho certeza que contribuiu para o fortalecimento da fé dele, para o fortalecimento do caráter dele, e para fazer ele se tornar a pessoa que ele se tornou depois. Assim como tudo que acontece na nossa vida, ele serve para um propósito maior, para nos tornarmos quem nós vamos nos tornar. E aquele que começou a obra em nós, ele vai terminar. Tudo aquilo que nós passarmos tem um propósito. Não era momento de Pedro seguir, nem morrer naquele ali. Pedro tinha algo muito maior para fazer. Era hora de Jesus ir, de Jesus ser capturado, de Jesus ser humilhado como foi, não de Pedro. Embora Pedro não entendesse, Pedro deveria mesmo negar Jesus. Ele precisava estar vivo. Ele precisava fundar a igreja. Ele precisava eliminar qualquer resquício de dúvida que havia no coração dele. Se havia, Pedro tinha muito o que fazer, né? E foi feito. E foi feito. Então nós também é, vamos cumprir o nosso papel. E, e quando o inimigo vier nos acusar, vamos entregar para Deus. Vamos entregar para Jesus, porque Ele é o nosso advogado. Quando a acusação vier, a gente entrega para Ele e segue fazendo, com amor, com humildade no coração, né? E se conseguirmos aqui seguir servindo, servir a Deus e servir ao próximo, servir usando os nossos talentos com amor, né? E mesmo que erremos, tá tudo bem. Ele veio para nos resgatar e não mais para sermos acusados. É isso que eu entendo aqui desse trecho, amém? Uma oportunidade aí também para Ruth ou para Tamires. Aqui o que me mostra também nesses versos é que Pedro, ele se dizia que estava pronto. E muitas vezes a gente até se diz, né, que está pronto, mas a gente só sabe mesmo se vai estar pronto quando chegar a hora. Porque é difícil a gente estar pronto para a hora da morte, né? Para na hora de ser presos, para na hora de passar por alguma aflição,
Por isso que vem, né, as provações na vida da gente, porque Deus, ele está nos preparando. Jesus, ele está nos preparando, né? Seu Mário fez uma pergunta aí sobre a Bíblia, até interessante, né? Porque, já vai. Só os irmãos continuam aí rapidinho, que eu já volto. Meu filho. Nós hoje em dia nós confrontamos com nós mesmos, com os nossos irmãos às vezes, né? Porque cada um tem um pensamento, cada um age de uma forma, cada um vê a sua própria vida de forma diferente. Então, eu preciso ter muito jogo de cintura para seguir em frente, porque o Deus é um só. Pode continuar, Tamires. Pronto, que eu tive que chegou o cliente aqui, eu tive que levantar. É, aquele povo ali, eles estão sendo preparados, né? Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E a gente tem que passar pelo que a Bíblia, a palavra, ela está nos dizendo. Então, vamos passar por muitas tribulações até chegar ao fim. Até chegar a hora, temos que provar que realmente estamos, né, preparados e alicerçados para vivermos com Cristo, porque não vai ser, né? Não vai ser de qualquer maneira que nós vamos subir, que nós vamos ser arrebatados, que vamos morar com Cristo. Não vai ser de qualquer maneira. Então, vamos passar por luta sim. E tudo que nós passamos aqui é uma preparação. Então, aquele povo ali, né, eu acredito que ainda vai vir para o Brasil, viu? Eu acredito que a gente ainda vai passar por muita coisa aqui, porque a gente não passa por nada. Assim, né? A gente não passa por Sim, essas tribulações que o povo passa aí fora, pega as pessoas que estão adorando a Deus, decapita, né? Faz tanta verdade. maldade com essas pessoas, mas elas ali, tem muitos, muitos ali que estão morrendo pelo nome de Cristo. Sim, Estão morrendo porque eles estavam adorando. Eles estavam querendo adorar, querendo estar ali perto de Deus, e por isso eles foram mortos. Por isso a Bíblia não é entregue. E a gente sabe que esses países aí fora é um país muito pagão, que acredita muito em outros deuses. E aqui no Brasil, né, eu tenho uma porcentagem grande que acredita em Deus. Então a gente ainda está sendo guardado por Deus, Deus ainda está nos preparando, né? Para o grande dia, para as tribulações. Então, tudo é uma preparação. E Pedro ali, ele ainda não estava preparado. Jesus viu que ele não estava preparado, mas ele queria se dizer que ele estava pronto para ir até a morte e para ir até a prisão de Jesus. Então, em momento nenhum, nós temos que nos classificar. Eu estou pronta para subir para a glória. Se Jesus voltar hoje, eu estou pronta. Não, eu não posso falar isso, porque Jesus que sabe o que é está no meu coração e Jesus que sabe se realmente eu vou estar preparada para a salvação, né? Quem sabe é Jesus. Então, eu creio assim que é tudo pelo último momento, no último instante, porque às vezes nem nós mesmos somos capazes de falar, de saber do que a gente é capaz de fazer, no caso, né? Eu falei errado. Mas a gente não sabe do que é capaz de fazer, melhorando aqui, né? Porque se uma pessoa vir aqui matar minha filha, matar minha família, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Possa ser que eu me entregue e me deixe morrer, né? Como a palavra diz. Mas possa ser que eu queira enfrentar e queira matar a pessoa. também. Então, É. vai.
Então, a gente não sabe o que a gente é capaz. Então, a palavra, Verdade, ela me fala isso, né? Que nós não podemos dizer que nós estamos prontos, mas quem dá a nossa preparação é Deus. verdade. Amém. Por isso nós temos que orar e pedir a Deus que nos livre de todo mal, né? Porque existem momentos na nossa vida que nós não respondemos por nós. Amém, amados? Já passa das 8. Vamos orar, meu filho? Vamos dar por encerrado hoje. E amanhã a gente continua 35 e diante. Amém. Esse capítulo, ele tem 71 versículos. Vai longe. Vamos lá. Pai querido, Pai amado, eu te dou graças e glórias, Senhor, e agradeço, Pai, por mais esse dia, por esse momento aqui, Senhor, esse devocional, ao qual o Senhor nos alimentou, Pai, mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela presença dos nossos irmãos, pela tua presença, Senhor, pois sei, Pai, que atendeste as nossas orações e que falaste, Senhor, a nós através do teu Espírito Santo, pelo teu poder infinito, Senhor. Falaste em nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, se mantenha acesa e viva dentro de nós, nos ajudando, Pai, a colocar em prática esses ensinamentos que nos traz todos os dias. Tu sabes, Senhor, tu sabes, Pai, melhor do que cada um de nós, o quão é difícil, Pai, para nós, humanos, seguirmos conforme manda a tua palavra, Senhor. Talvez para alguns mais, para outros menos, mas contamos com a tua misericórdia, Senhor, com o teu perdão, com a tua graça, com o teu amor. Expressado, Pai, genuína e gratuitamente através do teu Filho amado Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Peço a ti, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, Pai. Que o Senhor traga a cura física, a cura espiritual, a cura emocional, aquilo que cada um precisa, Senhor. Cada um precisa ouvir, que cada um precisa para se fortalecer, para se renovar, para que os corações estejam, Senhor, em paz e ao mesmo tempo, Senhor, atento e faminto pela tua palavra e pela tua obra. Abençoa-nos, Senhor, permitindo que possamos colocar em prática a tua palavra, Senhor. Que em nossos corações, Pai, brote e germine a semente do teu amor, a semente da tua palavra, da tua coragem, Pai. O Senhor nos abençoe todos, Senhor, com um coração igual ao teu, Senhor. E que possamos ter uma visão deste mundo diferente, Pai, conforme a tua visão. Que pela tua misericórdia sejamos curados das nossas cegueiras, Senhor. E que possamos andar na tua luz, Pai, hoje e para todo sempre. Peço a ti, Senhor, que nos livre de todo mal. E que esteja conosco, Senhor, durante todo o dia, toda a noite, para todos sempre. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.